Normalmente é o que a gente faz nas quartas-feiras, já direto com o quadro Seu Direito, tá? Hoje a gente vai falar sobre 3 temas que normalmente geram muitas dúvidas: inventário, testamento e também herança. São assuntos que geralmente geram muitas dúvidas porque envolve dinheiro, envolve bens, envolve dívidas, família. O Mulher Demais vai te ajudar a entender melhor, tá? Hora de saber o que é seu direito. Então vamos lá, vários temas pra gente conhecer, entender melhor, tirar as dúvidas, e a missão, é dele aqui. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Gabriel Norato. Bom dia, doutor Gabriel, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna, satisfação aqui estar novamente, agradecendo o convite, vamos lá. Satisfação é nossa, e a gente separou algumas telas, tá? Algumas dúvidas comuns, mas você pode e deve ampliar o nosso papo enviando as suas perguntas, tá? Tem dúvidas sobre herança, testamento, inventário? Manda para o nosso WhatsApp, o Zap do Mulher Demais, acessa aqui pelo QR Code, fica facinho e mais rápido até para você entrar em contato com a gente. 991050400 é o Zap do MD. Então, doutor Gabriel, vamos soltar as telas comuns e ao longo do nosso papo aqui a gente vai tirando as dúvidas dos telespectadores também. Tudo bem. Em primeiro lugar, explica pra gente, doutor, o que é um testamento? Então, Bruna, testamento é uma figura que permite às pessoas, permite aos cidadãos manifestar sua intenção sobre a determinação, sobre como ele gostaria que seu patrimônio fosse disposto para seus herdeiros. Existe uma limitação que a gente chama que é a legítima, né? Quando você tem a figura dos herdeiros necessários, então sua liberdade ela fica mitigada. Você só teria direito de testar sobre 50% de seu patrimônio. Mas o testamento é uma forma, sobretudo, de diminuir, de prevenir litígio entre os familiares e também de garantir autodeterminação ao autor da herança para que ele planeje seu patrimônio, para que seu patrimônio seja projetado da forma que ele bem gostaria. Perfeito. Vamos soltar mais uma tela, mais uma dúvida comum? Vamos ver. Como é definida a herança no caso do falecido não ter feito esse testamento? Por isso que a gente explicou primeiro, né, o que é o testamento, mas no caso do falecido não ter feito esse testamento, como é que é definida essa herança, doutor? Então, a herança ela é um patrimônio que é deixada pela pessoa falecida. A gente tem uma ordem estabelecida no artigo 1829 do Código Civil que traz quem serão os herdeiros. A gente tem a figura dos herdeiros necessários, que são a esposa, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os filhos. Sim. Ou os ascendentes, se não tiver filhos, sem falar nos que a gente chama de colaterais. Esses herdeiros, eles vão ter um direito em cotas fracionadas, em quiões semelhantes, não igualitários, dependendo do caso concreto, dependendo do regime de bens, e isso vai ser resolvido através do processo de inventário. Abre-se um inventário que pode ser judicial ou extrajudicial, exatamente para resolver essa projeção do patrimônio para esses herdeiros, que não necessariamente vai seguir a ordem que o autor da herança, o falecido, desejava. Entendi. Porque para isso ele teria que ter feito um testamento. Entendi. Então, no caso de não haver um testamento, para que de fato, né, a herança seja dividida, precisa abrir um inventário, em qualquer situação. Exatamente. Não, perdão. No caso de não ter um testamento, né, desse falecido não ter deixado, para dividir essa herança, esses herdeiros precisam, no caso, abrir um inventário, é isso? Exato. Em ambos os casos, na verdade, tanto tendo testamento ou não, é preciso abrir um inventário. A diferença é que a gente vai ter uma sucessão legítima, que a gente chama, que é a sucessão com base na lei, ou uma sucessão testamentária, que é aquela sucessão com base no testamento e também na lei. Perfeito. Vamos soltar mais uma tela aí, mais uma dúvida comum relacionada aí com esses assuntos, essas temáticas que a gente está trazendo hoje nesta quarta-feira. Filhos fora do casamento, doutor Gabriel, tem direito à herança? Sim, sim. A gente tem um dos princípios da nossa Constituição, que é o princípio da igualdade entre filhos, que assegura a todos os filhos condições iguais na oportunidade de receber o patrimônio deixado pelo pai. Seja aquele pai que tinha uma relação afetiva, seja aquele pai que tinha uma relação biológica. Porque desde já tem um bom tempo que se vem construindo a relação de uma socioafetividade que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive como
recentemente como um vínculo que tem mais força, que tem prevalência, inclusive sobre o vínculo biológico. Então, até mesmo a filiação socioafetiva, que não aquela gerada por vínculos biológicos, sem falar na adoção também, né? A filiação adotiva, que tem o mesmo status de uma filiação biológica, e também da socioafetiva, também podem vir figurar como herdeiros na figura do inventário. Uma telespectadora mandou pra gente aqui 2 perguntas bem interessantes. Ela quer saber o que se paga em um inventário, por que é necessário fazer esse pagamento, fazer um inventário, e ela quer saber se um neto que morava com o avô, ele é herdeiro. Ele pode ser considerado herdeiro. E aí, doutor Gabriel? Então, a questão dos custos de um inventário é, sem sombra de dúvida, uma das maiores dores de cabeça dos herdeiros. Quem faz testamento também muito faz tentando prevenir custos, porque às vezes você tem mecanismos de se regular a projeção do seu patrimônio para os filhos, seja através do testamento ou de outras figuras do planejamento sucessório, como a doação em vida, que permitem essa projeção amenizando os custos do inventário. Os custos do inventário, eles são realmente altos, porque se esse inventário, se os herdeiros não tiverem coesos ou se tiver um herdeiro incapaz, é necessário ir para o judiciário, e aí a gente vai ter que pagar custas processuais, além do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, e também os custos com honorários dos profissionais que forem necessários para fazer essa projeção, para fazer essa regimentação do inventário. Sobre o neto. O neto, ele é herdeiro direto do avô se o pai já tiver falecido. Entendi. Se o pai não tiver falecido, no caso, existia uma relação com o avô, mas com a existência do pai, esse neto ele não vai receber, porque existe uma presunção de que o pai dele está recebendo e posteriormente ele receberá daquele pai que hoje ainda é vivo. Entendi. A Sueli do Valentina também mandou pergunta pra gente aqui através do WhatsApp do Mulher Demais. Ela quer saber, no caso de uma mãe que decidiu deixar a herança para uma única filha, mas essa mãe tem 4 filhos. Ela quer saber se isso é correto, se isso pode acontecer. Então, esse é um dos temas muito polêmicos. A gente é acostumado a receber muitos pais, muitas pessoas no escritório com esse objetivo. Vezes muitas pessoas que têm empresa e que querem prestigiar um filho que é muito responsável pelo sucesso daquela empresa. Mas a gente não pode esquecer que a legítima, que a gente falou logo no começo, que está fixada, de acordo com o nosso ordenamento, em 50% do patrimônio, ela não pode ser desrespeitada. Eu posso prestigiar esse filho com 50% do patrimônio, que é aquele percentual que nós temos disponível para testamento. Logo, aquele filho teria 50% da parte disponível mediante testamento e os outros 50% seria dividido em iguais partes entre os 4 filhos. Logo, esse filho teria os 50%, mais os 12,5% estaria aí com seus 62,5% do patrimônio. Caso a pessoa, a mãe, ela venha fazer um testamento colocando 100% do patrimônio para um determinado filho, pode ocorrer até mesmo uma hipótese de rompimento ou de anulação do testamento, mas o mais comum seria o que a gente chama de redução testamentária. Seria reduzir aquilo que ultrapassou a legítima para respeitar a igualdade legal entre os filhos. Perfeito. A gente está recebendo muitas perguntas. O WhatsApp não para de vibrar aqui no celular do Mulher Demais. A gente vai dar uma pausa aqui no nosso papo, tá, doutor Gabriel? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, porque aí a gente seleciona algumas perguntas, algumas são semelhantes e a gente atende aí mais dúvidas do pessoal de casa. Pode ser assim? Combinado, então. Deixa eu falar para vocês, sempre tô aqui relembrando que a promoção Minha TV a Correio continua fazendo uma